Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo de um assunto muito bacana. Muita gente pergunta, o povo quer saber quanto custa para eu Atacama? Pergunta difícil essa, né? Na verdade, isso é de extrema particularidade. Depende muito do seu estilo de viagem, da forma como você gosta, né, de viajar. Isso inclui onde você gosta de dormir, então os hotéis, as pousadas que você escolhe, os lugares que você para comer. Então, tudo isso faz diferença, inclusive a autonomia da sua moto para você fazer o cálculo da gasolina, né? Claro que a gente consegue fazer várias pesquisas hoje pela internet. Muita gente fala em US$ 100 por casal, mas eu acho isso um tanto quanto relativo, porque você tem que considerar essas questões, né? Quanto tempo você vai ficar no mesmo lugar, as cidades que você vai escolher, inclusive para pernoitar, né? Porque alguns lugares são mais baratos, algumas cidades, outras são mais caras por serem turísticas e tudo mais. Às vezes você consegue estar num lugar hospedado que está muito próximo do centro, você pode fazer tudo o que precisa a pé, outros você está mais distante, isso também influencia no preço, enfim. São várias coisas que influenciam naquilo que você vai gastar, né? Tem as lembrancinhas que às vezes você quer trazer e isso tudo influencia. Mas de uma forma geral, eu acho que a gente pode dizer assim: dá para se economizar? Dá. Dá para se ter luxo? Sim, porque em todos os lugares que você passa, que nós pelo menos passamos nessa viagem, você tem opções, e opções das mais caras às mais baratas, tudo para atender ao seu gosto e ao seu estilo de viagem. O que acontece com relação a dinheiro, a levar dinheiro, levar cartão de crédito, de débito, né? Eu vou contar a nossa experiência. Eu gosto sempre de falar isso porque isso a gente faz os vídeos de acordo com aquilo que a gente viveu, né? Vivenciou ali nos lugares. Então, o que nós fizemos? Nós optamos por levar a maior parte em dinheiro, em espécie. A gente dividiu um pouco comigo, um pouco com o Malek, um pouco a gente deixou na moto. E a gente optou também por levar o cartão de débito e o cartão de crédito internacional. Lembrando que o cartão de crédito internacional, apesar de ser internacional, você tem que ligar na operadora para você desbloquear esse cartão. E aí eles vão te consultar os dias que você vai ficar fora, os países que você vai passar, e aí então fica liberado no sistema para uso o cartão de crédito internacional. O cartão de débito, tranquilamente, mas nós não conseguimos utilizar muito, principalmente na parte norte da Argentina. Toda vez que a gente tentou passar, deu fora de sistema, fora de sinal, sem sinal, aliás, a gente não conseguiu utilizar. Em muitos lugares no Chile é possível utilizar o cartão de débito, tá? O de crédito a gente acabou nem utilizando, só levamos mesmo para uma emergência. A maior parte nós fizemos mesmo em dinheiro. E aí, como é que funciona a questão do câmbio, né? Nós preferimos não trocar aqui no Brasil para ir viajar, tá? Nós levamos em reais e nós fizemos a troca lá nos países, conforme a gente ia chegando. Então, por exemplo, nós chegamos na Argentina, nós já fizemos o câmbio na primeira cidade, que foi Porto Iguaçu. Nós já cambiamos ali mais ou menos um valor que a gente achou que iria gastar. Então, levando em conta quantos dias a gente ia ficar na Argentina, quantas noites, mais ou menos o preço médio das pousadas. Isso você pesquisa antes de ir, né? Então, eu vou parar em tal cidade. Pesquisa ali mais ou menos qual é a média de preço para você já ter em mente quanto vai gastar de hospedagem, né? Alimentação. Tudo depende, claro, como é que você vai se alimentar, vou fazer só um lanchinho à noite, ou vou realmente fazer uma refeição completa, tanto na hora do almoço como na hora do jantar. Isso tudo tem que levar em consideração na hora do cálculo. Então a gente fez ali mais ou menos, trocamos, valeu muito a pena trocar lá, tá? A gente trocou, por exemplo, R$1 por 6,25 argentinos, né? Coisa que assim, no câmbio do dia aqui no Brasil seria 6,80. Então, por exemplo, a gente trocou 1 por 6,25,
se a gente tivesse trocado, por exemplo, aqui seria praticamente R$ 1 por 4 pesos argentinos, né? Então vale a pena trocar nas cidades. E há muitos lugares para você trocar, além das casas de câmbios, tem muito câmbio, muita lojinha troca o dinheiro, né? Inclusive até lá em Porto Iguaçu, que é a primeira cidade, eles aceitam até o real, porque são essas cidades que são fronteiriças ao Brasil, elas aceitam inclusive o real, mas você, por exemplo, pega um cardápio, ele tá com o preço em real e o preço em peso argentino. E aí você ali calcula rapidinho, a gente, por exemplo, baixou um aplicativo no celular, então rapidinho você fazia ali a conta, você jogava ou em argentino ou em reais e aí já automaticamente calculava, né? Então a gente tinha condições até de saber essa diferença de preço, porque realmente tem na tabela. E entre você pagar em reais e pagar em peso argentino. Então a gente fez dessa maneira. No Chile é a mesma coisa. A gente, assim que cruzou a fronteira do Chile, a gente fez a troca, fez o câmbio. Na verdade, a gente cruzou a fronteira e já parou direto em São Pedro Atacama. Lá nós deixamos as bagagens e já fomos para o centro para fazer o câmbio. Tem diversas casas de câmbio. Diversas. Vale a pena pesquisar se você tiver um pouco de paciência, né? A gente chegou, por exemplo, a perguntar em lugares que trocava R$ 1 por 140 pesos. Nós trocamos a R$ 1 por 180, só porque nós descemos a rua e fomos praticamente nas últimas casas, porque uma rua que concentra a grande maioria das casas. E você vai andando, então conforme você vai chegando mais longe, lá pro final da rua, vai ficando mais barato, compensa mais, né? E também diversas lojinhas também fazem esse câmbio, e aí vale a pena pesquisar o preço. Por que a gente acha não ideal trocar aqui? Uma, porque você vai, de qualquer maneira, conseguir menos valor, né, do que lá no local. Além do volume de dinheiro, né, que é bem maior, por exemplo, R$ 1 a 180 pesos chilenos, né? É um bolão de dinheiro, você pensa que tá rico. Então, mas vale a pena. Aí muita gente fica preocupada, será que eu tenho que levar dólar e tal? Claro, o dólar é uma moeda muito bem aceita, então qualquer lugar que você vá, vai ser aceito. Mas não vale a pena você trocar o dinheiro por dólar aqui no Brasil e depois cambiar novamente na Argentina ou no Chile, porque você vai perder pelo câmbio 2 vezes. Então, se for para fazer isso, você já tem dólar, tudo bem, vale a pena levar. Mas se não, leve em reais, trocas nas cidades. Procura também, por exemplo, quando passamos da Argentina para o Chile, a gente, em vez de trocar os reais, nós trocamos os argentinos que a gente ainda tinha por chilenos. E a mesma coisa na volta. A hora que nós passamos do Chile, voltando para a Argentina, nós trocamos o restante dos chilenos ali mesmo por pesos argentinos, né? E também, assim que nós cruzamos a fronteira do Brasil, a gente tinha pouquinho argentino, a gente destrocou de novo para o real. Né? O porquê vale a pena você trocar aos poucos, né? A gente mais ou menos calculou, mas em qualquer lugar que você passa, você consegue trocar. Então não vai passar perrengue de falar, puxa, não troquei o dinheiro e agora eu preciso. Dificilmente isso vai acontecer, né? Porque tem a facilidade para se trocar. E uma outra coisa que é bacana de se pesquisar e de se falar é que, assim, tem para todos os bolsos, para todas as opções. Para quem gosta de uma coisa mais de requinte, mais luxuosa, tem hotéis que vão atender, tem pousadas que vão atender. Para quem gosta de uma coisa mais simples, que fala, eu quero uma boa cama e um chuveiro para tomar banho, também tem vários hostels, tem lugar para acampar, tem muito lugar, vale procurar, né? Às vezes a gente sai daqui do Brasil pensando assim, numa grande cidade eu vou ter mais facilidade para encontrar hotel. Mentira. Numa cidade pequena você tem muito mais facilidade. Qualquer lugar que você para e pergunta, as pessoas vão te orientar, vão dizer, tem aqui, tem lá, tem lá. Ao contrário da cidade grande, que tem muita oferta, mas também tem muita procura. Então a demanda é maior e às vezes, se você tá, por exemplo, sozinho, isso é uma coisa que aconteceu conosco, nós fomos sozinhos, né, só nós dois, mas a gente fez amigos pela estrada e chegou em um momento que a gente estava, inclusive, com mais 10 motos. E aí o que acontece?
facilmente quando você tá sozinho, você encontra um quarto, né, de casal sobrando. Agora, quando você chega com uma gangue pra procurar num mesmo hotel 10 quartos, sendo que, sei lá, 2, 3 é casal e outros é triplo, o outro é duplo, fica aquela bagunça, acaba às vezes até dividindo a galera, uma parte fica num lugar, outra em outra, porque não consegue achar pra todo mundo no mesmo lugar, tá? Isso aconteceu com a gente lá em Mendoza, a gente acabou conseguindo um hotel e o Malek brinca assim: na hora que entrar no quarto, pode ser o mais lindo possível, deita na cama e põe a cabeça no travesseiro, porque a gente chegou a ficar em lugares que eram mais bacanas e péssimo o travesseiro, ou péssimo o colchão, sabe? Enfim, e ficamos em lugares bem mais simples, que foi super bacana, né? Lá na Argentina e no Chile também acontece muito de ter, como é que chama? Compartilhar o banheiro. Então, por exemplo, tem ali vários quartos, uma pousadinha, por exemplo, com vários quartos e 2 banheiros. E aí fica mais barato do que você ter um banheiro privativo dentro do seu quarto. Algumas pessoas não vão se importar, outras vão. A gente chegou a ficar lá no Chile, num lugar super bacana, que depois a gente até deixa aqui no descritivo. O Marco era o dono da pousada, muito gente boa. E era dessa forma. Nós chegamos, foi aí que nós conhecemos, né, vários motociclistas. A gente conheceu esse pessoal que tava também indo tava também no mesmo destino que a gente. E a gente acabou até seguindo viagem com eles. E a gente acabou se conhecendo ali. A hora que nós chegamos no Atacama, a gente conheceu 3 motoqueiros que estavam vindo do Peru, eram do Espírito Santo. E a gente, um acabou chamando o outro, e quando viu, tava uma gangue de motocicleta. A pousada ficou tomada de motoqueiro lá. E foi super bacana, e era um lugar assim. Aí você fala, pô, mó gangue. Como é que ficou pra usar o banheiro? Super tranquilo. Tinha o dia inteiro, né, pra você utilizar o banheiro, então foi sossegado e saiu num preço super acessível. Mas sempre a gente tem que lembrar, vale muito daquilo que você gosta, né, pra que a sua viagem seja agradável. Lugar para comer também, muita oferta. Muito, 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 de todos os tipos, de todos os preços, né? O Chile é mais caro para comer do que na Argentina, mas você tem várias opções, tanto para você sentar num restaurante bacana, fazer uma refeição legal, como para você fazer uma refeição rápida, tem as empanadas e você tem essa opção de escolher e optar de que forma você vai fazer. A gente, por exemplo, quando tinha um dia de muito deslocamento, que a gente ia ficar muito tempo na moto, a gente costuma, eu e o Malek, não fazer uma refeição super power na hora do almoço, porque depois você sentar na moto dá sono, começa a dar cansaço, né? Às vezes você fica muito cheio, porque vai lá e bate um baita de um pratão. Então o que a gente fazia? A gente às vezes parava, comia só uma coisinha leve, um lanchinho e tal, pra não ficar com fome e seguia até quando a gente estivesse mais próximo, e aí a gente realmente batia aquele pratão de dar gosto. Mas enfim, galera, é isso. Eu acho que vale a pena sim pesquisar, né, mais ou menos quanto custa, hotéis, pousadas e inclusive refeições, gasolina, né, para você fazer mais ou menos um cálculo. Cada um sabe a autonomia da sua moto, então você consegue saber dentro de um percurso, que nem o nosso foi 9.000 quilômetros, a gente já jogou lá uns R$5 a gasolina pra gente ter uma noção de quanto gastaria com isso. Nós fizemos também o quê? Enquanto nós estávamos no Brasil, a gente utilizou o débito, né? Então fomos tanto na ida como na volta. Tudo que era gasolina, toda vez que parava para comer, para dormir, débito. Para deixar exatamente o montante de dinheiro que a gente tinha levado, né, em espécie, só para utilizar lá nos países fora. E a gente ainda voltou com dinheiro. Somos econômicos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, escreve aí pra gente que a gente vai estar respondendo, tá bom? Um beijo.